Tem dúvidas sobre a fé? Vem perguntar. Sem dúvidas traz respostas pra te ajudar com o Expedito Belisário. Olá você, tudo bem com você? Está começando mais um Sem Dúvidas com seu amigo de fé, Expedito Belisário. Recebemos mais uma pergunta de um dos nossos estudantes da Bíblia, o meu filho na fé, Washington Luiz, lá de Jardim, no Ceará. Ele manda esse vídeo para mim e faz a seguinte questão: Expedito, realmente não devemos construir igrejas? Deus realmente não habita em santuários feitos pela mão do homem? O que você me responde, meu irmão Expedito? Mas antes, vamos ver o que diz o vídeo. Atos capítulo 17, versículo 24. Leia comigo, não me deixe ler sozinho não. Diz assim: Deus, o que fez o mundo inteiro e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Última parte. Exatamente. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eles querem que você continue pensando que aquele templo feito de tijolos, que chamam de igreja, plenamente. é a casa de Deus, e que Deus mora ali, que você vai ali para encontrar-se com Deus. Esse texto é claro, minha gente. Eu sei. Bem, pelo que o jovem falou aí, ele está afirmando que as igrejas de hoje não deveriam existir e existe só para enganar os adeptos, mas que Deus não habita nessas igrejas. Nesse texto, o apóstolo Paulo falava aos atenienses, mostrando que Deus é grandioso, eterno e não pode ser limitado a templos ou objetos feitos por mãos humanas, como os ídolos que eles estavam adorando. A Bíblia ensina que Deus está em todos os lugares, como Davi escreveu nos seus salmos: se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama na sepultura, lá estás também. O profeta Isaías, inspirado por Deus, também fala sobre a grandeza do seu Deus. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês poderiam construir para mim? Que lugar para o meu descanso? Mesmo sendo tão grandioso, Deus pediu que Moisés construísse um santuário. Está em Êxodo capítulo 25, verso 8, que diz: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Há uma contradição nesses dois textos? Claro que não. A questão é entender o propósito de cada texto. Embora Deus seja infinito e não possa ser contido em um espaço, ele pediu um santuário para estar simbolicamente presente entre o seu povo. Salomão, ao construir o templo, reconheceu isso. Disse ele: será que Deus realmente poderia habitar na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem contê-lo, muito menos este templo que construiu. O apóstolo Paulo, em Atos, estava rejeitando a ideia dos ídolos e templos feitos por mãos humanas, destacando a diferença entre o Deus verdadeiro e os deuses fabricados. O santuário pedido por Deus era uma tenda onde o povo pudesse se encontrar com ele e adorá-lo. Na verdade, esse santuário era uma representação simbólica apontando para o santuário celestial,
mencionado no livro de Êxodo. Eles servem em um santuário que é cópia e sombra do que está nos céus. Hoje, os templos são chamados de casa de oração, um lugar onde nos reunimos para buscar a Deus, mas isso não significa realmente que Deus habita literalmente ali, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, devemos valorizar as igrejas e congregações, pois elas são erguidas e consagradas em nome de Jesus para a adoração do Deus Altíssimo. E como diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mais um texto que prova o apoio bíblico em relação aos templos. Atos 2:46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Mais um texto: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Portanto, amigo, usar Atos 17:24 para dizer que não deve haver igreja é uma pura heresia. Mas realmente, literalmente, Deus não habita em templos feitos por homens, mas simbolicamente sim. A sua presença está naquele templo. Por isso, como diz Abacuque 2:20, o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra.